Olá, meu nome é Sheila Ferreira Sedícias, eu sou mastologista da Clínica de Mama do Recife e sou também ginecologista com formação pela UFPE. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre as doenças benignas da mama. E temos que começar pela anatomia mamária, que é um fator importantíssimo para a gente entender a fisiologia e a fisiopatologia das doenças mamárias. Então, inicialmente, nós temos a parede torácica, que ela é composta pelas costelas, pelos músculos intercostais e pelo músculo peitoral maior. E depois vem a formação da mama, que a mama ela está repousada na parede torácica anterior. Então, a gente tem o tecido adiposo, que é o que vocês estão vendo em amarelinho, e o sistema lobular e ductal mamário. Então, tem os lóbulos mamários e tem os ductos mamários que se dirigem em direção ao mamilo. E importantíssimo também é a vascularização da mama, né? Isso é importante até para a realização das cirurgias. Por quê? Porque a principal vascularização da mama vem das artérias dos ramos do segundo espaço intercostal, tá certo? E começando agora, alterações benignas propriamente dito, depois da revisão que a gente fez da anatomia mamária. Então, hoje nós vamos conversar sobre 4 afecções benignas mais comuns em consultório de mastologia, que é a mastalgia. Vamos falar sobre cistos, fibroadenomas, que são os nódulos benignos mais comuns. Vamos falar de fluxo papilar e vamos comentar das mastites no final da aula. Vamos começando por mastalgia. A mastalgia é extremamente comum nos consultórios médicos. Então, grande parte das mulheres, no período do menacme, que é aquele período de vida reprodutiva da mulher, elas têm em algum período da vida queixa de mastalgia. Né? Então, muitas vezes a mastalgia é relacionada ao ciclo menstrual, ao período menstrual, mas a grande queixa da mulher, o grande medo da mulher é a relação de dor com câncer de mama. E aí, por isso que é importantíssimo a gente é, orientar grande parte do medo que a paciente tem quando chega no consultório para falar que está com dor mamária, a gente consegue melhorar apenas com orientações verbais, certo? O câncer de mama ele não está relacionado com a dor mamária, né? Raríssimos casos quando já tem tumores muito avançados, mas geralmente dor mamária não tem relação com câncer. Agora, por exemplo, pacientes que usam medicações hormonais, uso de anticoncepcionais, terapia de reposição hormonal, muitas vezes tem relação com câncer de mama. Mulheres que usam antidepressivos como amitriptilina, sertralina, também pode ter um pouco de mastalgia, que é a dor mamária. Mulheres que usam medicações para não reter líquido, como espironolactona, para hipertensão, também pode ter relação com câncer de mama. E qual é a clínica dessas mulheres? Geralmente a mulher, ela vai ter dor na mama, muitas vezes uma mastite pode ser causa de mastalgia. Muitas vezes a mulher, ela tá com uma tromboflebite, que é uma inflamação superficial da veia, como vocês podem ver na síndrome de Mondor, que tem um cordão fibroso, a gente vê na parede torácica, geralmente abaixo da mama, muitas vezes relacionada com algum trauma, com alguma cirurgia mamária recente, e aí forma essa inflamação do vaso superficial, causando dor. Muitas vezes a dor mamária está relacionada a algum trauma, alguma pancada, e muito raramente relacionada com câncer de mama. Mas existe também a mastalgia que tem causas extramamárias, por isso que é importantíssimo o mastologista fazer um bom exame físico no paciente. Por quê? Porque ela chega referindo uma dor mamária, mas muitas vezes a dor pode ser um herpes zoster, né, que acomete todo aquele dermatomo próximo à região da mama. Pode ser doenças autoimunes, como por exemplo fibromialgia. Então é aquela mulher que ela não sente dor só na mama, ela sente dor nas articulações como um todo. Pode ser síndrome de Tietze. Tietze é uma inflamação que ocorre no encontro da articulação entre a costela e o externo. Então, geralmente, a mulher tem pontos doloridos nessa região, pode ter abaulamento, e aí ela refere que a dor é na mama, mas quando você vai examinar, você vê que a dor não é localizada na mama. É uma condrite nesse ponto aí da costela com o externo. E também outra causa de dores mamárias, só que na verdade são extramamárias, são dores atípicas.
como por exemplo, dor precordial ligado a um infarto agudo do miocárdio, anginas, ou então alguma dor pulmonar. Quando a paciente está num mastologista, num consultório, a gente tem que examinar. Então, é feita a palpação da mama, é um ponto importantíssimo, certo? E existem algumas diferenças quando a gente faz a palpação numa mulher mais jovem, em torno dos 20 anos, ou numa mulher que já tem mais idade, a partir dos 30 anos. Certo? E qual é essa diferença? Geralmente, nos 20 anos, a gente não percebe tanta alteração no tecido mamário, no parênquima mamário, como a gente fala. Quando é aquela mulher que desde jovem ela tem dor mamária, ela tem cistos, ela tem nódulos, que é o que a gente chama de doença fibrocística mamária, o que antigamente se conhecia como displasia, então, geralmente, a gente percebe um espessamento do tecido mamário, a gente pode palpar nódulos, e tudo isso é confirmado no exame de imagem, que geralmente é a ultrassom de mama. Né? Então, como é que a gente faz o tratamento da mastalgia? 85% das vezes será orientação verbal. Então, a gente vai conversar com aquela mulher que é uma condição benigna, que muitas vezes está relacionada com o ciclo da menstruação, né? Porque num período pré-menstrual é um período em que o hormônio está mais alto, então esse hormônio vai fazer, o estrogênio vai fazer com que os lóbulos e os ductos mamários fiquem mais edemaciados, e com isso vai fazer um engurgitamento, um edema, e que depois que passar essa menstruação, geralmente esse ciclo se inverte, o estrogênio diminui, e é o que acontece? Diminui esse edema dos ductos e dos lóbulos, consequentemente melhorando a dor mamária. 15% das mulheres, elas vão precisar de fazer algum tratamento farmacológico, tá certo? E como será esse tratamento farmacológico? Existe um tratamento que a gente faz com ômega 6. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar que é o ácido gama-linolênico, é um ácido graxo poliinsaturado que a gente não produz no nosso organismo, então tem que ser uma suplementação dietética, né? É um pouco controverso ainda, mas existem alguns trabalhos que mostram que a suplementação com ômega 6, ômega 3, ele pode favorecer a melhora da mastalgia. Geralmente a gente faz um tratamento com 6 meses e a mulher vai referir e melhora. Saindo da parte fitoterápica, entrando na parte mais da farmacoterapia, a gente tem, em primeiro lugar, os anti-inflamatórios não esteroides, como, por exemplo, diclofenaco, nimesulide, que vão ajudar bastante naquele controle da dor mais intensa. Muitas vezes a mulher tem uma mastalgia mais intensa, que às vezes dificulta trabalhar, dificulta fazer as atividades habituais do dia a dia. Então, a gente pode fazer uso dos anti-inflamatórios. E também podemos fazer uso das medicações antiestrogênicas, considerando que o estrogênio é o principal hormônio que age na mastalgia, causando a dor mamária, a gente pode fazer uso das medicações antiestrogênicas, como o tamoxifeno, para tentar diminuir. Isso a gente deixa para aqueles casos de dores mais severas. Junto com o tamoxifeno, tem outras duas medicações hormonais também, como o Parlodel, que é uma droga antiprolactínica, né? Que vai também inibir o estrogênio, só que muitos efeitos colaterais, como cefaleia, como náusea, como enjoo, então muitas vezes não é muito tolerado pelos pacientes. Junto com as drogas antiprolactínicas, temos também o danazol. O danazol é um antiandrogênico leve, mas também tem propriedades antiestrogênicas. E aí, o danazol também age muito semelhante com o Parlodel, que é a bromocriptina. Por quê? Porque ele inibe o estrogênio. Então, inibindo o estrogênio, a mulher vai referir melhora da dor mamária. Porém, com muitos efeitos colaterais. Então tem que ser muito bem avaliado. Geralmente as mulheres não toleram, referem dor de cabeça, enjoo, dores abdominais, cefaleia. Então, geralmente, dores mamárias mais severas, com ligação ou não com o ciclo menstrual, primeira coisa que a gente pensa para tratar é anti-inflamatórios não hormonais. Aqui está um resuminho daquilo que eu mostrei para vocês. Aqui a gente tem uma pirâmide de evidência. Então, a gente vê lá no topo da pirâmide, ó, que é mais eficaz e mais bem tolerado pelas mulheres são anti-inflamatórios não hormonais, certo? Óleo de prímula, que são os ácidos graxos poliinsaturados.
bromocriptina, terapia de reposição hormonal, diuréticos, progestados, vem mais na parte mais abaixo da pirâmide. Pode ter alguma evidência, mas os efeitos colaterais muitas vezes prejudicam a continuação do tratamento. E o tratamento de suporte, né, pessoal? O tratamento de suporte é orientação, você conversar, fazer atividade física, usar sutiãs mais esportivos que tenham um impacto maior, melhorar a alimentação. A gente sabe que alguns hábitos alimentares prejudicam, aumentam a dor mamária, por exemplo. Aquelas mulheres que tomam muito refrigerante, principalmente aqueles com mais corantes, como Coca-Cola, Fanta, excesso de chocolate, excesso de gordura. Então, tudo isso pode aumentar a dor mamária. Chá verde também. Quem ingere muito chá verde também refere que muitas vezes tem uma dor mamária maior. Então, é melhorar a alimentação, ter um estilo de vida mais saudável, usar um sutiã confortável, tops confortáveis de alto impacto, que com certeza ajuda no tratamento da mastalgia. Passamos agora para o nosso segundo tópico de doenças benignas mamárias, que são os cistos, né? Então, os cistos, eles têm origem lá no parênquima mamário, tá certo? Eles podem ser microcistos, quando eles têm menos de 1 centímetro, e eles podem ser macrocistos, quando eles têm mais de 1 centímetro. Geralmente, são nódulozinhos com a cápsula fina, contendo líquido no interior. Esse líquido pode ser mais espesso ou esse líquido pode ser mais fluido. Geralmente, quando a gente faz uma punção, é que a gente percebe a coloração, é que a gente percebe a viscosidade do líquido que está contendo dentro do cisto. Geralmente, a gente avalia por ultrassom. Alguns, quando são grandes, a gente consegue ver pelo exame físico, mas o exame de imagem é definidor. Pelo exame de imagem, a gente consegue ver exatamente se é um cisto. E aí tem um exemplo para vocês. Ó. Vocês conseguem ver essa imagem nodular com a cápsula branquinha em volta, tá certo? E isso preto dentro do tudo que é preto no ultrassom é líquido, tá certo? Então, vocês conseguem ver a cápsula, esse círculo branquinho e o líquido dentro do cisto, tá bom? Isso é um cisto simples. E agora um exemplo aqui para vocês de um cisto complexo. Veja a diferença em relação à imagem anterior. Aqui a gente já está vendo que tem um componente sólido dentro do cisto, certo? Então isso é chamado cisto complexo, é quando tem uma parte líquida e uma parte sólida dentro do cisto, também visto muito bem pelo ultrassom. Geralmente nesses casos a gente faz controle ecográfico, quando é grande a gente consegue aspirar a parte líquida e muitas vezes consegue biopsiar a parte sólida para um estudo histopatológico. E a punção? A punção muitas vezes a gente consegue fazer guiada por ultrassom. Quando o cisto é muito grande, a gente não precisa fazer guiado por imagem. A gente consegue, se a gente tem um material como uma agulha e uma seringa, a gente consegue fazer no próprio consultório aspiração de cisto grande. Agora, geralmente, a gente pede para fazer guiado com ultrassom quando os cistos são menores em tamanho. Esse material que é aspirado, a gente envia para o laboratório de citologia para avaliar o líquido, né? Esse líquido ele pode ser cristalino, ou ele pode ser sanguinolento, ele pode ser amarelado. Vou falar disso e mais para frente. Então, simplificando aqui para vocês, o cisto pode ser simples e pode ser complexo quando tem alguma parte sólida dentro do cisto. A gente punciona. Se a punção vier um líquido transparente, um líquido citrino meio amarelado, meio amarronzado, a gente apenas faz um acompanhamento, certo? Se essa punção vier sanguinolenta ou no exame citológico vierem células atípicas, muitas vezes a gente tem que fazer uma biópsia mais detalhada e encaminhar a paciente para a cirurgia para fazer a retirada desse cisto complexo. E agora, fibroadenomas. Fibroadenoma é o tumor benigno mais comum na mulher na idade reprodutiva, no menacme, certo? Geralmente ele é nodular, ele é lobulado, ele tem um crescimento lento e ele não tem associação com câncer de mama. Isso é uma dúvida muito comum quando a mulher chega no consultório
e tem uma ultrassonografia que mostra que tem nódulo, né? A transformação maligna é raríssima, é cerca de 0,1%. Então, a gente costuma falar que fibroadenoma não tem relação com câncer, certo? São nódulos pequenos, lobulados e que têm um crescimento lento. A exceção seria o fibroadenoma juvenil, que é um tipo de fibroadenoma que tem um crescimento rápido. Então, qual é a clínica do fibroadenoma? Geralmente é um nódulo único, móvel, então quando a gente faz a palpação, a gente consegue sentir o nódulo e a gente consegue movê-lo. Não é um nódulo fixo. É um nódulo bem delimitado, a gente consegue avaliar todas as margens e geralmente ele está presente no quadrante superior lateral da mama. Então, se a gente dividir a mama em 4 quadrantes, o quadrante em que é mais fácil encontrar nódulo é o quadrante superior lateral. Por quê? Porque é a parte da mama em que tem mais glândula mamária. Se tem mais glândula mamária, é mais fácil de se desenvolver o fibroadenoma. De exame complementar, a gente geralmente pede a ultrassonografia, que é um exame que a gente consegue distinguir bem o nódulo, se ele é sólido ou se é líquido, feito um cisto. A mamografia a gente deixa para os pacientes acima de 40 anos, certo? Mas pacientes com menos de 40 anos, o exame principal é a ultrassonografia mamária. Essa imagem que vocês estão vendo é de uma punção, certo? É de uma biópsia. Vocês estão vendo o médico localizar o nódulo com a sonda do ultrassom e vocês estão vendo essa agulha mais grossinha entrar na pele. Essa agulha é ligada a uma pistola. Essa é uma pistola que a gente chama que é a core biopsy. É um exame que a gente faz de histopatologia para a gente ter a certeza absoluta que é um nódulo sólido fibroadenoma. Geralmente é o exame de biópsia mais comum. A PAF é a punção aspirativa por agulha fina. Já é um exame com menos sensibilidade do que a COR. A PAF é citológico, é uma agulha fina que nos dá citologia, nos dá informação de células. Já a COR biopsy é o diagnóstico padrão ouro. Ela nos dá a histologia do nódulo. Então, a gente consegue ter fragmentos e esses fragmentos vai nos dizer com mais certeza do que a PAF que esse nódulo é um fibroadenoma. Aqui está a imagem de fibroadenoma pela ultrassonografia. Veja que, diferentemente da imagem do cisto, é um nódulo que ele é hipoecóico. Esse termo é o termo que se é usado nos laudos de ultrassom. Então, ele tem uma cápsula, vejam esse aro branquinho em volta dele, e ele é mais cinza, tentando explicar mais facilmente para vocês. O cisto ele é bem pretinho. Por quê? Porque preto no ultrassom é líquido. O fibroadenoma ele é cinza, ele é mais hipoecóico. Por quê? Porque é sólido. E aqui tem um esquema de um organograma de tratamento. Se a gente for ver o que está nos livros, os livros dividem o tratamento do fibroadenoma a partir dos 25 anos, certo? Então, tem um nódulo, ele é sólido. Faz a punção por agulha fina ou faz uma col. Se der tudo ok no resultado benigno, a gente apenas faz acompanhamento com palpação ou com ultrassonografia. E, dependendo do resultado, pode encaminhar a paciente para a cirurgia se for algum resultado que traga mais risco para câncer. Se a paciente tiver mais de 25 anos, geralmente a gente costuma indicar cirurgia, tá? Mas assim, isso aqui, gente, é um tratamento individualizado. A gente não vai indicar cirurgia de nódulo mamário para toda mulher acima de 25 anos. Mas a gente requer uma atenção maior para essas mulheres, tá certo? Mas não é obrigação de fazer cirurgia, a não ser que venha no laudo histopatológico alguma característica que aumente o risco para câncer de mama. Terceira condição benigna mais comum é o fluxo papilar, né? Vocês já devem ter ouvido alguma mulher falar que, manchei meu sutiã, saiu sangue, ou então saiu uma secreção amarelada. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. É uma queixa frequente nos consultórios. A grande maioria das vezes são achados benignos, tá? Vocês têm que lembrar que a mama é uma glândula, né? E a glândula, qual é a função da glândula? A glândula produz secreções e a secreção da mama sai pelo mamilo, que é onde desemboca o sistema ductal.
Então, a mama produz secreções. Se você ficar sempre apertando a areola e o mamilo, vai sair algum tipo de secreção. Essa secreção pode ser amarelada, cerosa, citrina, amarronzada, esverdeada, mas pode ser sanguinolenta. E quando é sanguinolenta, é o que requer mais atenção e a paciente deve procurar um mastologista. Na classificação, o que a gente tem que prestar mais atenção no fluxo papilar? Primeiro, a gente tem que ver a lateralidade. É em uma mama só ou é nas duas mamas? Orifícios. É por um orifício só? Se você prestar bem atenção no mamilo, você vai perceber que ele tem vários orifícios, micro-orifícios, certo? Então, quando a mulher aperta, ela pode perceber se a secreção ela sai só por um orifício ou se ela sai por muitos orifícios. E como é que apareceu esse fluxo papilar? Ele apareceu espontaneamente, de repente, já tem algum tempo? Quando eu durmo emborcada, ele aumenta a saída da secreção, certo? E também a macroscopia, a cor da secreção. Como eu falei um pouquinho antes para vocês, pode ser amarelada, pode ser esverdeada, pode ser amarronzada, mas o que tem que chamar a atenção da gente é se é sanguinolento, principalmente, ou então o que os livros chamam de água de rocha, que é aquela secreção cristalina, como se fosse água. A suspeição neoplásica geralmente vem quando estamos diante de mulheres mais idosas, com descarga papilar sanguinolenta, ou então de homens. Homens, geralmente, a gente tem que investigar, porque homem tem uma glândula mamária pequena, então quando tem queixa de descarga papilar, fluxo papilar sanguinolento, geralmente tem um nódulozinho ali por trás, a gente tem que investigar. E muitas vezes são pequenos nódulos que estão ali por trás da areola e do mamilo que estão causando esse fluxo papilar sanguinolento. Geralmente são papilomas. Eles podem ser únicos ou podem ser múltiplos. E aí a gente tem que investigar também. Então, simplificando aqui um organograma de tratamento sobre fluxo papilar. Se a gente faz o exame físico na mulher e a secreção é amarelada, cerosa, esverdeada, problema nenhum, a gente pede para a mulher voltar com 30 dias, geralmente, para a gente examinar novamente e ver se ainda persiste aquela secreção. Agora, se a secreção é sanguinolenta ou água cristalina, que a gente chama também de água de rocha, a gente deve continuar a investigação com o exame de imagem, ou ultrassom ou mamografia, ou os dois, a depender da idade da paciente. E se realmente tiver algum nódulo subjacente, a gente encaminha para biópsia e para cirurgia. E também, se mostrar algum nódulo, mas que a biópsia mostrar que seja benigno, a gente continua só a investigação, muitas vezes não precisa fazer cirurgia. Por último, ficamos com as mastites. As mastites, todo mundo quando fala em mastite, a primeira coisa que todo mundo lembra é mastite do ciclo gravídico puerperal. É um dos mais comuns realmente de acontecer, né? Geralmente são mulheres nesse período de gravidez e puerpério, geralmente puerpério do primeiro filho, e está muito relacionado com as fissuras mamilares. Então, é aquele bebê recém-nascido que está aprendendo a mamar, que ele tem que abocanhar o mamilo e a areola, e muitas vezes esse início não é fácil, a mulher também precisa de orientação, e aí muitas vezes tem lesão no mamilo, então as fissuras são uma solução de continuidade. As bactérias que estão presentes ali na pele da mama, elas acabam entrando naquele pertuito e aí começa a formar a infecção. Geralmente são causadas por Staphylococcus aureus, e aí causam obstrução ductal. Então, qual é a clínica da mastite? Você vai ver aquela mulher referindo dor na mama, edema, pode ter febre. Geralmente ela palpa uma massa, é como se fosse um nódulo, aquele nódulo empastado dentro da mama. Muito raramente fazem fístulas periareolares, aí é quando já tem uma complicação da mastite com o abscesso mamário. Mas quando você vê uma paciente que tem dor na mama, uma sensação de mal-estar, cansaço, dor, a mama quente, aquecida, dolorosa a palpação, tem que examinar, porque pode ser uma mastite. E aí, geralmente, o diagnóstico é clínico, a gente não precisa nenhum exame de imagem para a gente confirmar que é uma mastite, certo? Mas
Aquela mastite que se prolonga um pouco mais, que por mais que se faça o tratamento e as medidas de orientação, a paciente não melhora, a gente indica uma ultrassonografia e muitas vezes pode acontecer o que vocês estão vendo nessa imagem, olha, um abscesso mamário. Toda essa coleção aí que vocês estão vendo hipoecóica, certo? É pus. Então aí já é uma complicação, muitas vezes a gente consegue aspirar com a agulha grossa e muitas vezes a gente tem que drenar realmente cirurgicamente. Então, vou conversar um pouquinho sobre os tipos de mastite. Essa que eu estava falando agora, que é uma das mais comuns, que é a mastite lactacional, mas vamos falar também da mastite periductal, da mastite tuberculosa e da mastite granulomatosa, certo? Essas três últimas não estão relacionadas à amamentação. Mais uma vez, focando na mastite lactacional. Por quê? Porque é uma das mais presentes no dia a dia do médico. Então, geralmente, o agente etiológico é o Staphylococcus aureus, que é a bactéria que está presente na mama da mulher e na cavidade oral do bebê. Geralmente é mais comum em mulheres com a primeira gestação, no primeiro filho. É mais comum nos 30 dias pós-parto e está relacionada à fissura areolar e ao engurgitamento mamário. O bebê ter uma boa pega é fundamental. Quando o bebê abocanha toda a areola, ele dificilmente vai fazer fissura no mamilo. E aí é menos chance da mulher ter mastite, certo? E aí tem muita gente que pergunta, mas doutora, dói muito assim, eu não consigo dar de mamar, eu posso parar de amamentar? Não, gente, se você parar de amamentar, isso vai ser um ciclo vicioso, isso não vai melhorar. A orientação é não parar de amamentar. Se você não conseguir, se estiver doendo muito e você não conseguir que o bebê mame, você faz a ordenha ou manual ou com as desmamadeiras elétricas, mas não deixa aquele leite parado dentro da mama, porque vai ser mais um fator de infecção. O leite extasiado dentro da mama vai proliferar bactérias ali e vai virar um ciclo vicioso. Você não vai melhorar da mastite, certo? As mulheres que têm mastite, elas não conseguem deixar a mama solta porque elas sentem dor. Então é importante conseguir ou botar uma faixa que pega assim no pescoço ou um sutiã para elevar a mama. Tratar as fissuras é primordial. Então, deixa um pouquinho no sol para acelerar a cicatrização. É muito comum vocês ouvirem várias pessoas indicarem aquelas pomadinhas, tem várias no mercado, que aí consegue a base de lanolina, que na minha opinião, e assim, experiência própria, mas também em comum com vários outros mastologistas e consultores de amamentação que acompanham mastite lactacional. A melhor coisa que tem é você deixar cicatrizar ou colocando um pouquinho do próprio leite na fissura ou deixando no sol. Aquelas pomadinhas de lanolina acabam retardando o processo de cicatrização e fazendo com que outras mastites possam aparecer. Outro tratamento muito bom para mastite é a laser terapia de baixa frequência. Essa laser terapia de baixa frequência, ela cicatriza as fissuras. Então, cicatrizando a fissura, o agente etiológico bacteriano não tem como penetrar ali e dar a inflamação. Crioterapia também é importante. Outra coisa muito disseminado, não botem compressa quente. Compressa quente em cima de uma mastite, você bota, a mastite já está ali deixando aquela mama quente, aquela mama hiperemiada, todo aquele processo inflamatório. Aí você bota uma compressa quente em cima daquilo, vai piorar. Além disso, vai fazer uma queimadura. Então, eu recebo muitas pacientes que, além da mastite, chegam com queimadura de pele. Então, uma orientação. Vocês estão vendo aí uma foto de uma mulher com uma folha de repolho. O que tem a ver, né? Mas vou explicar para vocês. Crioterapia. Façam crioterapia. E o que tem a ver com esse repolho? Vocês vão comprar um repolho inteiro, lavar. Depois que estiver bem lavado, soltado todas as folhas, vão congelar. Depois que congelar, você vai ver que a folha do repolho ele vai ter o formato exatamente da mama. Então, tira do congelador, espera uns 3 minutinhos, coloca na mama que dá um alívio muito bom. Além do alívio de temperatura, do calor que a mama tá com aquele processo inflamatório, o repolho libera enxofre e dizem, isso é um pouco controverso, mas dizem que melhora o processo inflamatório também. E a gente não pode esquecer do antibiótico.
né? Afinal de contas, mastite é uma inflamação bacteriana causada pelo Staphylococcus aureus. Então, nos casos que a gente diagnostica clinicamente como sendo mastite lactacional, cefalexina. É o nosso antibiótico de escolha, é uma cefalosporina de primeira geração que pega bem o Staphylococcus aureus, tá certo? Nos casos leves, a gente passa geralmente de 7 a 10 dias, cefalexina, 500 miligramas a cada 6 horas. Tem também a cefadroxila, que tem uma posologia melhor, são apenas 2 comprimidos por dia, mas tem um preço bem mais elevado. Nos casos graves de mastite, geralmente quando está complicado com abscesso, às vezes a gente tem que internar a paciente para fazer antibiótico venoso, certo? Além de tratar o abscesso. Não vai adiantar você tratar abscesso só com antibiótico. Abscesso tem que ser drenado ou aspirado junto com o tratamento antibiótico, certo? Ah, doutora, mas assim, eu já conheci paciente que teve mastite e tratou com cefalexina, 15 dias depois outra mastite. E aí, vai fazer o quê? Cefalexina de novo? Não, não vai resolver. Então, a gente já tem que pensar numa outra classe de antibiótico para conseguir agir com mais força. Já a gente pode fazer amoxicilina com clavulanato, o clavulin aí entra, como pega o estáfilo mais resistente. A gente pode também fazer sulfatrimetropin. Nos casos mais graves, a gente faz vancomicina, mas aí tem que ser venoso com a paciente internada. Agora vamos passar por uma outra mastite também, vocês vão ver que é bem comum, que é a mastite periductal. A mastite periductal não está relacionada a ciclo de gravidez e puerpério, mas está relacionada muito às mulheres tabagistas. Qual é a fisiologia da glândula mamária? Então, vocês estão vendo aqui a árvore lobular, o sistema ductal se dirigindo ao mamilo, certo? Então, a secreção da glândula mamária é produzida lá nos lóbulos e elas vão migrando pelos ductos, sistema ductal, até chegar no sistema ductal principal e sair lá, ó, pelo mamilo, como vocês estão vendo aqui no esquema. Certo? Isso é a fisiologia natural da mama, seja para produzir o leite ou seja naquela mulher que não está amamentando. Mas como eu disse para vocês, a mama é uma glândula, então ela produz secreções. E o que acontece nessa mastite periductal? Tá lá a secreção nos lóbulos mamários, a nicotina do cigarro e o alcatrão vai fazer uma metaplasia nas células dos ductos mamários. Então, aquela secreção vai ficar parada, retida dentro dos ductos. Vai chegar uma hora que o ducto não vai aguentar e vai romper. E aí, essa secreção é liberada no meio do tecido conjuntivo da mama, certo? E aí a gente tem ó, o rompimento dos ductos e a secreção liberada dentro do tecido conjuntivo mamário. Essa secreção liberada no tecido conjuntivo mamário, junto com as bactérias que estão na pele da própria mulher, vai formar a mastite periductal. Essa mastite periductal, ela é localizada perto da areola, geralmente retroareolar. Então, essa mastite periductal está relacionada muito ao tabagismo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é orientar essa mulher que ela precisa diminuir o tabagismo. Eu falo diminuir porque é muito difícil você falar que ela tem que parar, né? O ideal é 0 cigarro, é parar. Mas se ela não conseguir parar, que ela diminua, né? Faça a redução de dano. Se ela fumava 20 por dia, ela passe a fumar 10 por dia, porque isso vai voltar. É uma mastite que está relacionada ao tabagismo. Então, assim, se ela não parar de fumar, ela vai voltar a ter outros casos dessa mastite mais localizada perto da areola mamária por conta do cigarro. Tratamento anti-inflamatório para dor. Se formar abscesso, drenar o abscesso. E não, mais uma vez, não colocar compressa quente, fazer crioterapia. Vamos falar agora da mastite tuberculosa, que é uma mastite mais rara, né? Geralmente, a gente desconfia que é uma mastite tuberculosa, por quê? Porque múltiplos abscessos. Então, a gente examina aquela mama e é aquela mama que tem vários orifícios drenando secreção. A gente desconfia logo de mastite tuberculosa. E a gente, fazendo a anamnese no paciente, a gente percebe que
tem um histórico passado de tuberculose ou no paciente ou em algumas pessoas que convivem com ele em casa. Então, geralmente é aquele paciente que não sabia, mas está com a tuberculose mamária. Os linfonodos muitas vezes são alterados no exame físico, pode confundir até com câncer, certo? E para a gente dar o diagnóstico da mastite tuberculosa, a gente tem que fazer a biópsia e na biópsia vai estar lá identificado o granuloma caseoso. O tratamento da mastite tuberculosa é o mesmo esquema, 6 meses do Coxip. Os medicamentos normais para tuberculose geralmente têm boa resposta. Por último, temos a mastite granulomatosa idiopática. Essa mastite granulomatosa é um desafio para nós mastologistas, porque é considerada uma doença autoimune. Geralmente está relacionada a alguma outra doença autoimune que a mulher tem. Às vezes uma tiroidite Hashimoto, às vezes um lúpus, às vezes uma espondilite anquilosante, uma artrite reumatoide. Então tem associação com outras doenças autoimunes, certo? A gente vê vários processos inflamatórios na mama, intermitentes, então passa um tempo bom. Daqui a um ano a mulher volta a ter vários episódios de dor mamária, de inflamação na mama, de abscessos, geralmente são abscessos menores, microabscessos. Muitas vezes a imagem radiológica, quando a gente faz mamografia ou ultrassom, no caso da ecografia, confunde com câncer. Então, tem que fazer um diagnóstico correto da mastite granulomatosa. Quando a gente faz a biópsia, a gente vê um granuloma não caseoso, que realmente faz a diferença com a mastite tuberculosa. E o tratamento da mastite granulomatosa idiopática se faz com corticoide em altas doses e com metotrexate, que é uma medicação imunossupressora. Então, é um tratamento longo, é um tratamento difícil. As pacientes muitas vezes querem desistir, mas se desistir, volta depois de um tempo e muitas vezes volta pior. Então, é ter um bom acompanhamento com o mastologista para conseguir fazer um bom diagnóstico e não ter tempo perdido no tratamento. Então, aqui, gente, para finalizar, eu coloquei 2 casos clínicos de coisas que eu abordei nessa aula sobre doenças benignas. A primeira é uma mulher, MAF, 41 anos, teve uma gestação aos 30 anos de idade, amamentou 6 meses, tem um IMC de 23, ou seja, não tem sobrepeso, não tem obesidade. A menarca foi aos 11 anos, a coitarca aos 19, ela faz uso de venlafaxina e de buscofen e tem uma queixa de mastalgia na mama direita há 6 meses, mais proeminente no quadrante externo da mama, né? Então, olhando essas informações aqui, o que a gente pode relacionar à mastalgia, né? E é o uso da venlafaxina. Venlafaxina é um antidepressivo e que é bem relacionado o uso dele à causa de dor mamária. Então, é importantíssimo, gente, mais uma vez, fazer uma boa anamnese da mulher que está ali na sua frente com queixa de mastalgia. Porque muitas vezes ela vem com muito medo, achando que é um câncer, que é um nódulo. E você fazendo uma boa anamnese de todos os remédios que ela usa, a gente consegue identificar e orientar, né? Uma boa orientação resolve o problema da mastalgia. Segundo caso, aqui vocês podem ver uma imagem de uma mamografia na incidência médio oblíquo lateral e a gente consegue ver um nódulo na mama direita. Veja, isso é uma paciente de 50 anos. Esse nódulo era palpável, ela chegou no consultório palpando esse nódulo na mama direita há 3 meses e ela trouxe essa mamografia para a gente. Veja, essa mamografia a gente consegue ver o nódulo bem delimitado, suas margens, circunscrito, certo? Tudo indica para a gente que é um fibroadenoma, né? Mas veja, ela tem 50 anos, então o que a gente tem que fazer? Biopsiar. A gente pode fazer uma ultrassonografia mamária para a gente vai ver mais detalhes desse nódulo, ver o tamanho, a posição, mas 50 anos com nódulo palpável, biopsiar. Para a gente biopsiar, geralmente a gente faz a core biopsy, que é aquele exame histológico feito com aquela pistola e com aquela agulhinha mais grossa. Pode fazer a punção por agulha fina? Pode, mas não vai ser um resultado, é um resultado que tem mais chances de errar. Né? Fazendo a histologia, que é com a biópsia de fragmento, a gente consegue ter um diagnóstico histológico mais preciso.
e dar seguimento ao caso. Bom, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Qualquer dúvida, vocês me encontram aí no Instagram, @SheilaCedices. Obrigada!